Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo e nós vamos falar na aula de hoje sobre o uso de a e a. Se não estivesse escrito aqui, nós não saberíamos a diferença, né? A e a, né? O a do verbo haver, né? E o a que pode ser um artigo ou uma preposição. Então, para isso, nós vamos entregar alguns conceitos, né? Observar alguns conceitos e comentar as atividades da aula, tá bom? Então, as palavras a, vamos pegar aqui a nossa caneta, e a são homófonas. O que são palavras homófonas? Que possuem grafia e significados diferentes, mas são pronunciadas da mesma forma. Isso gera muitas dúvidas de ortografia. E nós ficamos em dúvidas como se pronuncia da mesma forma, né? Quando utilizar uma e quando utilizar a outra. Então vamos dar umas dicas importantes. Ó, quando se usa a com H, que é o verbo, tá? Eu acho interessante nós conhecermos as classes gramaticais. A com H é verbo, a sozinho, pobrezinho, é uma preposição ou um artigo. Então, quando é que nós usamos aqui? A palavra a é uma conjugação do verbo haver, quando este é impessoal. Por isso, seus significados mais comuns são no sentido de existir, nesse sentido, ter, ou no caso de tempo decorrido, fazer. Se você substituir o a por um desses verbos aqui, existir, ter ou fazer, nós saberemos que devemos usar o a com H do verbo haver, ok? Então, e o que é um verbo impessoal? Verbos que não têm sujeito, tá bom? Continuando, aqui tem os exemplos, tá? Justamente para que a gente entenda que a com H é o verbo. Então, a meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. A meteorologista disse que existe muita probabilidade de chuva amanhã. Existe, eu troco aqui, então é um verbo. Há vários livros no meu quarto. Tem vários livros no meu quarto. É um verbo. Não nos vemos há muitos anos. Não nos vemos faz muitos anos. É um verbo. Ok? Então, o a com H é verbo. Verbo. Ok? Gravem isso no coraçãozinho de vocês. Coração. E quando usamos o verbo, o a, pobrezinho solto ali, vamos mudar a cor da tinta, né? Aqui, quando é que nós usamos esse a? A palavra a pode ter diversas classificações dependendo do contexto. Costuma estar em várias locuções e, por isso, seu uso é muito versátil. Locuções, vocês lembram das locuções verbais? Por exemplo, a palavra tenho feito, pode estar, pode ter, aqui tem uma locução verbal, né? E essa locução verbal, ela tem um sentido só, o sentido de um verbo. Ó. A palavra a tem diversas, eu posso tirar esse pode e usar somente o verbo ter. Então, a locução é quando eu uso duas palavras com o sentido de uma só. Então, o a, sim, ele aparece muito em locuções, ok? Então, usamos o a como artigo definido feminino singular, né? Ou seja, para especificar um substantivo feminino em determinado contexto, né? A menina, a cadeira e assim por diante. Já as preposições conectam uma palavra a outra, gerando sentido e estabelecendo uma relação de dependência entre elas. A preposição a costuma ser regida por alguns verbos, ou seja, ela vem depois de algum verbo. Isto é, eles necessitam dessa preposição para que o enunciado tenha sentido. Então, nós estamos falando de verbos transitivos indiretos, que precisam de uma preposição depois deles. Isso aí vocês vão aprender ano que vem. Estivemos em consulta com a pediatra. Olha só, esse a é um artigo porque ele está definindo o gênero feminino da doutora. É a pediatra, não o pediatra. Eu disse, eu disse a ela
que estava tudo bem. Percebe aqui que tem um verbo, disse para ela. Esse a é preposição. Uma dica, o a é preposição geralmente quando ele pode ser substituído por outra preposição, tá? Ele pode ser substituído por para, vamos ver como é que fica a minha letra aqui, por para, ou por exemplo até, né? Até também. São algumas preposições que podem substituir esse a e a gente ter certeza de que é uma preposição. Eu disse para ela que estava tudo bem, ok? Então, essa é a função e é assim que se usa o a quando ele não é verbo. Então, vamos fazer um resuminho aqui da nossa apostila. Ó, usamos o a com h quando ele tem sentido de existir. Vou pegar uma cor diferente, esse vermelho aqui. Quando tem sentido de existir, há muitas pessoas na sala, existem muitas pessoas na sala, e quando indica tempo passado. Estudo nessa escola há 5 anos, faz 5 anos. Então, nessas duas situações, ó, eu troco por existir e troco por fazer. E usamos o a, solito no mas, quando indica distância, estamos a 20 quilômetros da cidade, ou quando indica tempo futuro, daqui a 3 dias viajaremos, ok? Daqui a 3 dias viajaremos, tempo futuro. Então, essas regrinhas são as que nós vamos trabalhar mais nessas atividades, tá? Vamos às atividades? Eu vou colocar aqui essa carta do leitor, né? Geração Touchscreen. Parabéns à revista Scientific American Brasil pelo artigo A Geração da Tela Sensível ao Toque, em sua edição de agosto, número 160. Concordo totalmente com o autor David Polk em relação ao uso da tecnologia, que deve ser moderado. Porém, esse uso deve também se manter presente, pois ajuda no desenvolvimento das novas gerações. E se realmente trará algum malefício a nós, só saberemos daqui a alguns anos. Logo, não se pode tirar conclusões de estudos apresentados sobre o tema, assim como o colunista comentou em seu texto. Buenas. Vamos às questões do texto, tá? Assinale a alternativa que apresenta o público-alvo dessa revista. São leitores interessados em informações científicas. A carta com o título Geração Touchscreen apresenta elogios sobre uma matéria publicada. Tá? Como é que eu sei disso? Voltando para o texto e lendo o texto. Tá? Atividades de interpretação de texto são assim. Vamos para nossas regrinhas de usar a ou a. Releia o trecho da carta e observe a palavra destacada. E se realmente trará algum malefício a nós, só saberemos daqui a alguns anos. Explique a regra para o uso de a sozinho, assim, ó, nessa frase. O a é usado para indicar tempo futuro, tá? Daqui a alguns anos. Já percebe aqui ó, que eu uso esse termo aqui antes, ó, daqui a alguns anos. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Daqui a 3 dias. Ó, isso é interessante, é uma dica interessante. Continuando. Outro trecho a seguir foi retirado de um site de notícias. Leia e observe a palavra em destaque. O Arco de Wilson era uma das passagens pelas quais, na época de Jesus Cristo, há 2000 anos, moradores de Jerusalém e visitantes podiam subir até o Monte do Templo. Originalmente tinha 13 metros de altura. Explique a regra do uso da palavra a com H, que é um verbo, nesta frase. O verbo haver é utilizado em expressões que indicam tempo decorrido, assim como o verbo fazer. No caso apresentado, a indica o tempo passado. Então, o Arco de Wilson era uma das passagens pelas quais, na época de Jesus Cristo, há 2000 anos. Então, aqui, tempo. Tá? Faz 2000 anos. Há 2000 anos. Complete as frases com a ou a. Vamos ver? Eu vou mudar a cor porque aqui tem que ser uma mais transparente. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci faz 10.000 anos é um verbo. Nossa, há quanto tempo você não vem aqui? Nossa, faz quanto tempo? Tem quanto tempo? Isso aqui é tempo percorrido e é um verbo.
Daqui a São Paulo são 450 quilômetros. Aqui é uma distância, é letra A. O edifício será inaugurado daqui a 2 semanas. Daqui, ó, olha só. Lembra aquela diquinha? Daqui a 2 semanas. Também é tempo. Há 2 quadras da minha casa. Há 2 quadras da minha casa. Há uma feira de frutas e verduras. Tem uma feira de frutas e verduras. Aqui é um verbo, aqui não. Há muito tempo que não há mais festas naquela rua. Tem muito tempo que não existem mais festas. Faz muito tempo que não tem mais festas. Ok? Então isso aqui são verbos, por isso é com H. Jorge mora nesta rua há 2 anos. E daqui a 10 dias, daqui a 10 dias, tempo, futuro. E aqui, verbo. Jorge mora nesta rua faz 2 anos. Os cientistas descobriram isso há mais de meio século. Faz mais de meio século. Tem mais de meio século. Verbo também, por isso com H. Vamos aqui para as respostas. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases a seguir. São Paulo está a apenas 100 km da minha cidade. Tempo. Então, eu preciso usar o A sem H. Há várias diferenças entre estado, país, nação e território. Existem várias diferenças, então A com H. Não vejo meus primos faz muitos anos. A com H. Daqui a 2 dias. Daqui, ó. Vamos botar aqui de novo. Daqui a, sem H, 2 dias. Há 3 anos faço áudio disso. Faz 3 anos, tem 3 anos, A com H. Então a resposta certa é essa aqui. Complete com A, com H ou A sem H. Daqui a muitos anos, de novo, ó, se tem o daqui, A sem H. Ainda não se sabe exatamente há quanto tempo os dinossauros foram extintos. Quanto tempo faz, tá? Aqui é um verbo indicando tempo futuro. Tempo passado, quer dizer, desculpa. Tempo passado. Os cientistas pesquisam faz anos dos eventos da pré-história. Tem anos, também é verbo. Escrevi esse texto faz 3 semanas. Tem 3 semanas, também é verbo. Então eu vou usar o A com H. No texto a seguir, complete adequadamente a lacuna com A com H ou A sem H. Extinção dos dinossauros. A ciência deve estar sempre aberta a novidades, mas existem aqueles fatos científicos que parecem já estar suficientemente sedimentados de modo a não dar mais chance para grandes novidades sobre eles. Esse parecia ser o caso da extinção dos dinossauros, com a irrefutável constatação do impacto devastador de um asteroide faz milhões de anos, tem milhões de anos. A com H, milhões de anos. É um verbo. Elabore uma frase de acordo com a solicitação. Verbo haver significando existir. Há muitos alunos inteligentes aqui. Verbo haver indicando o tempo passado. Faço leituras diárias há 15 anos. A indicando distância. Estou a 20, estou a. Eu botei um A a mais. Vamos mudar isso. Muito bem. Estou a 20 metros da escola. E A indicando o tempo futuro. Daqui a 2 dias, ó, daqui a 2 dias farei aniversário. Ok? Então, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham compreendido. Lembrem, qualquer dúvida, ó, A com H, que é o verbo, sentido de existir ou tempo passado. A, sozinho, que quando for preposição artigo, quando indicar distância ou tempo futuro. Ok? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem me chamar no Instagram,
podem me chamar na página do Facebook, aqui no YouTube ou no WhatsApp no grupo da escola. Até!